Olá, pessoal! E hoje no LGBTQI Amamos eu vou falar de... História. Hã? LGBTQ História. Ah, é. Olá, pessoal! E hoje no LGBTQI História eu vou falar de um inferninho que deu o que falar no Rio de Janeiro entre os anos 70 e 80. Você já ouviu falar na Galeria Lasca? Mas antes de seguir com a nossa história, eu vou pedir para você já deixando o seu like. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Nos anos 50, Copacabana se tornava um bairro quente. E não era quente de calor, não. Era quente no sentido mais pegado, entendeu? E nesse contexto começam a surgir vários inferninhos, o que foi atraindo pontos de prostituição masculina, feminina e de travestis. A Galeria Lasca foi inaugurada em 1951 e foi a primeira do bairro. Ela foi projetada com a intenção de ter comércios finos. A Galeria Lasca fica localizada embaixo de um condomínio residencial, próximo ali do posto 6. E desde a sua inauguração ela passou por várias mudanças. A sua primeira boate a ser inaugurada foi o Perroquete. Eu acho que é esse nome. Se eu tiver errado, depois vocês me corrijam aí na pronúncia. Foi inaugurada em 1952 e era para ser uma boate familiar, de luxo, de pessoas distintas. O tempo passa e em 1958 a mídia começa a tratar a Galeria Lasca como um espaço em processo de marginalização. A mídia dizia que era um local frequentado por pervertidos em locais suspeitos. Isso foi o jornal O Globo quem disse em setembro daquele ano. Não sou eu que estou dizendo, tá? Em 1960, começam a surgir os primeiros espetáculos protagonizados por travestis. Os shows aconteciam na boate Stop e tinham no elenco a Rogéria. O ano era 66, a ditadura no Brasil em pleno vapor, e a Galeria Lasca era considerada como zona de ninguém, e as famílias que ali moravam tinham seus imóveis desvalorizados por isso. O local se tornava cada vez mais vigiado e cada vez ganhando mais espaço na mídia por conta de crimes que ali aconteciam. O mais conhecido deles foi o do jogador Almir Pernambuquinho, que se envolveu numa briga para proteger os bailarinos do grupo de Zicroquetes, que estavam sendo hostilizados por um grupo de portugueses. O Almir interveio a favor do grupo de Zicroquetes e acabou sendo baleado. O cara que deu tiro no jogador acabou sendo absolvido, enfim, o processo não deu em nada. Mas esses crimes, todas essas confusões que aconteciam, não barrou o movimento da galeria. Muito pelo contrário, a agitação continuava efervescente. E com a inauguração da boate Sótão, que era considerada um templo gay, a movimentação só aumentava. Até porque a boate Sótão ganhou as manchetes internacionais, quando em 76 o Mick Jagger, ao vir fazer um show no Brasil, foi visitar o local. No finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, por aí, inaugurava o Teatro Alasca, aquele que iria abrigar um dos maiores espetáculos do local, a Noite dos Leopardos. E o espetáculo era comandado pela Heloína. E esse show serviu de inspiração para a novela De Corpo e Alma, da Glória Pérez, que tinha o Clube das Mulheres, não sei se vocês lembram. Talvez alguns de vocês não vão lembrar, mas enfim, bota aí no Google que vocês vão achar. E no elenco da novela tinha o Guilherme de Pádua, o assassino da Daniela Pérez, e ele chegou a trabalhar no Teatro Alasca na Noite dos Leopardos, como um dos meninos que dançava lá. E esses shows eram bastante explorados por programas de TV, tipo aquele Documento Verdade, Documento Especial da TV Manchete. Você vai ver os polêmicos shows eróticos, cuja atração é o nu masculino. Aqui pinta muito, tem muito disso. Pinta muito esse lance de programas, assim, com homossexuais. Mas cada um sabe se tá afim disso ou não. E o Aqui Agora, do SBT, também fazia muitas reportagens lá. E se a gente for parar para pensar, naquele tempo, esses shows, a prostituição feminina, masculina, de travestis, era bastante explorada por esses programas, né? E hoje em dia ninguém mais fala nada, tipo, não é pauta de Globo Repórter, de programas especiais. Parece que há uma certa higienização da coisa, como
Se não mostrando, é como se não existisse. É muito estranho, é uma época estranha que a gente vive. Chega os anos 90 e a galeria sofre grandes transformações. Com a disseminação do vírus HIV, que era associado a práticas homoeróticas, com o crescimento das igrejas evangélicas que começam a ocupar o espaço, cria-se uma certa guerra interna dentro da galeria. Com o poder aquisitivo alto das igrejas, elas começam a alocar e comprar os espaços que antes eram os guetos LGBTs. Inclusive, uma dessas igrejas era do R.R. Soares, que prometia a cura gay em seus cultos. E a galeria serviu de cenário para um curta-metragem e também foi tema de uma música do Agnaldo Timóteo, A Galeria do Amor. Enquanto a mídia marginalizava o local, o Agnaldo retratou na música como sendo a galeria um local de encontros amorosos, onde as pessoas buscavam emoções diferentes. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui no canal. E o disco que tinha essa música, que também ganhava o título de Galeria do Amor, chegou a vender 200 mil cópias. E eu acho que o pessoal hétero comprava sem entender muito do que se falava na música. Porque eu acho que se eles entendessem bem, a música não teria alcançado tanto sucesso assim. Eu espero que vocês tenham curtido essa história. E se você viveu naquela época, frequentou a Galeria Alaska, comenta aqui, eu vou adorar saber mais histórias, porque é uma história que me fascina muito e eu gostaria muito de ter conhecido o espaço, de ter vivenciado aquela época. Não se esquece de se inscrever no canal e de ativar as notificações também. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu sou Marquetito e eu conto contigo.